Para dar início à nossa naninha de cachorro, você vai precisar de uma base. Esta base aqui é a mesma base da naninha urso, já tem aula dela aqui no canal e você encontra a videoaula dela aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Então, é só você seguir a mesma base de naninha que você vai ficar com uma naninha como essa. Aqui tem mais ou menos de 29 a 30 centímetros. Eu vou reservar. A parte da costura, você também encontra a videoaula aqui na descrição do nosso vídeo. Então, depois de você ter feito aqui a tua base, você vai precisar de fios para fazer aí a tua pecinha da cor que você quer. Então, eu vou usar essa tonalidade de marrom para o corpo e uma das orelhas vai ser feita com esse outro tom aqui, usando sobrinhas de fio. Você vai precisar também de um outro tom para fazer a ponta do nariz, é coisa bem pouquinho que você vai precisar. Agulha para crochê compatível com seu fio, no meu caso eu vou usar 2,5 milímetros. Tesoura, alfinetes e agulha de tapeçaria e de bordado. Você vai separar também um fio para fazer os olhos da sua naninha. Esse fio aqui é um fiozinho para bordado. Enchimento para colocar na cabeça e nos braços. E mãos à obra. Vamos lá, então, dar continuidade ao nosso vídeo. Para dar início à cabeça da naninha, eu vou fazer aqui um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou iniciar a primeira volta. Vou estar trabalhando com ponto square, então eu vou começar passando a agulha assim. Estarei fazendo 6 pontos na primeira carreira. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6. A partir daí, eu puxo aqui esse fiozinho e reduzo aqui por completo esse anelzinho. Segunda volta, eu ainda não uso marcador, venho no primeiro ponto e passo esse fiozinho por cima da agulha para eu poder guardar ele e deixar esse anelzinho aqui bem fechadinho, sem risco de soltar com o tempo. Então, vamos lá. Um ponto baixo, retorno no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Para cada um dos 6 pontos da primeira volta, eu vou fazer 2 pontos na carreira de cima. Então, aqui eu faço um ponto, retorno no mesmo lugar com mais um ponto. Ou seja, são 6 aumentos nessa volta. Um ponto, volta, mais um ponto. Volta 1, 6 pontos, volta 2, 12 pontos ao todo. Cheguei aqui, fiz os 12 pontos. Terceira volta da cabeça, um ponto. No ponto seguinte, um aumento de 2 pontos. E assim eu vou repetir. Um ponto, um aumento. Um ponto e um aumento por toda a terceira carreira, até completar 18 pontos. Completei aqui os 18 pontos, eu vou pegar um fiozinho, vou passar por aqui para marcar o início e o final da minha volta. Quarta carreira, eu faço aqui 2 pontos na sequência. E no próximo ponto, eu coloco 2 juntos. A quarta carreira será feita com 2 pontos e um aumento por toda a volta. E no final, você vai ter um total de 24 pontos baixos. A partir de agora, eu mostro o início da volta com vocês, sigo completando a minha e retorno para o início da próxima carreira. Para dar início aqui à quinta carreira, eu começo colocando um aumento aqui no início. E na sequência, eu trabalho 3 pontos. 1,
2, 3. Vou estar repetindo. Um aumento. 1, 2, 3 vezes um ponto. Repito de novo. Um aumento. Assim por toda a volta, ficando com o total de 30 pontos na quinta carreira. Sexta carreira, nós vamos começar aqui nesta volta, colocando aqui um total de 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Depois que eu fiz 4 pontos, eu retorno com o aumento. E vou estar repetindo. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vou ficar com 36 pontos nesta sexta carreira. Vou adiantar aqui minha carreira e retorno com vocês para dar início à próxima volta. Para fazer aqui a sétima volta, ela é a nossa penúltima volta de aumento. Então, eu começo colocando aqui um aumento no início da volta, trabalhando 2 pontos no mesmo lugar. E dou a sequência com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Repito, um aumento e 5 pontos. No final dessa sétima carreira, vamos ter um total de 42 pontos baixos na volta. Para finalizar aqui a última volta de aumento, eu vou colocar o marcador aqui. Esta vai ser a volta número 8 e ela é feita com 6 pontos. Aqui eu desfiei o fio e vou corrigir agora. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, pronto, 6, corrigi, e um aumento. Esta volta aqui de 6 pontos e um aumento, ela vai ficar com 48 pontos. Depois, nós vamos trabalhar da volta de número 9. Olha só, é essa cabeça que nós estamos fazendo, correto? Depois, nós vamos trabalhar da volta de número 9 até a volta de número 14, apenas 48 pontos. Então, quando você chegar no marcador, você repete 48, repete, até você aumentar aqui 6 carreiras. Quando você contar do anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, você vai estar com a tua peça deste tamanho aqui, tá? E aí sim eu retorno com vocês para começarmos a fazer a diminuição aqui da cabecinha. Adiantei aqui até chegar na volta de número 14. Tem então aqui as 6 voltas de repetições. Veja só como vai ficando a nossa cabecinha. Vou tirar o marcador lá de baixo, ele vai subir. E agora, nós vamos começar a redução. Conforme aqui for ficando bem pequenininho, você vai colocando o enchimento aqui dentro, tá certo? Então, vamos lá. Volta de número 15. A gente começa colocando 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E a diminuição que eu costumo fazer, eu pego a alça de fora de um ponto, seguro. A alça de fora de 2 pontos, e agora eu faço um ponto baixo, passando o fio entre as duas laçadas e fechando. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alça de fora de um ponto, alça de fora de outro ponto, passa o fio por dentro, tira as duas. Eu vou fazer assim até o final da volta, e agora nós vamos voltar a ficar com 42 pontos. Volta de número 16, eu vou começar aqui colocando uma diminuição. Então, vou pegar aqui a alcinha de 2 pontos. Vou trabalhar na sequência 5 pontos. 1, 2,
3, 4, 5, e agora sim eu trabalho outra diminuição. Então, nesta volta aqui, a cada 5 pontos, vamos estar fazendo uma diminuição. Vamos fazer agora a volta de número 17. Nós começamos ela fazendo 4 pontos. E uma diminuição. Repita a sequência por toda a volta de 4 pontos e uma diminuição. Volta 18 do nosso trabalho vai ser feita com 3 pontos e uma diminuição por toda a carreira. E eu quero deixar uma dica aqui para você, se você quiser colocar olhos de trava de segurança. Você vai contar daqui do miolo para cima, entre a volta de número 10 e 11, e vai deixar 8 pontos de espaço. Vai ficar uma distância bem legal para você colocar olhos de trava de segurança. Então, aqui, gente, o que eu vou fazer? 3 pontos e uma diminuição por toda a volta. Essa aqui é a volta de número 18. Na volta de número 19, vou fazer 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Na volta de número 20, vou fazer 1 ponto e uma diminuição por toda a volta, até eu ficar com 12 pontos, tá? 1 ponto e uma diminuição, eu fico com 12 pontos. E aí, sim, no final, é só você fazer 6 diminuições. Vou mostrar para você aqui agora, na cabecinha já pronta. Quando você fizer 6 diminuições, que é esta carreira aqui, ela vai se fechar por completo e você vai cortar um fio, deixando aqui sobra para a costura. Está vendo? E é assim que vai ficar a cabecinha. Caso você queira colocar o olho de trava, você vai contar aqui 2, 4, 6, 8, ó. Entre a volta 10 e 11, você marca. Pula aqui 8 pontos. 2, 4, 6, 8 e coloca o outro. E aí sim você completa aqui a redução até ficar assim, tá certo? Então, eu vou completar a cabeça da minha naninha, reduzir, cortar o fio e deixar ela reservada para na hora da costura. Eu já tenho aqui uma orelhinha feita e é assim que vai ficar a sua orelhinha depois de você confeccionar. Ela fica uma bolotinha aqui e aí você aperta e ela dá o formato. Se você quiser uma orelha maior do que esse comprimento aqui, você pode estar fazendo mais voltas aqui no final, tá certo? Então, eu já tenho uma, vou fazer a outra aqui com vocês, da própria cor do meu cachorrinho. Vou separar também aqui uma pontinha de fio, para usar como marcador. Para dar início, vamos começar novamente com o anel mágico. 6 pontos na primeira volta, 12 pontos na segunda volta, 18 pontos na terceira carreira, com 1 ponto e um aumento, e na quarta carreira, 2 pontos e um aumento, ficando com 24 pontos, ok? Nós vamos repetir depois, da quinta à nona carreira, 24 pontos. Estou ditando assim para vocês, porque essa parte eu não vou mostrar. Eu vou só fazer aqui o início e nós vamos dar seguimento, porque é o mesmo passo a passo da cabeça e o restante que nós já aprendemos. Então, vamos lá, recapitulando. Primeira volta da orelha, 6 pontos baixos. Segunda volta, 6 aumentos, ficando com 12 pontos. Terceira volta, 1 ponto e um aumento vai te dar 18 pontos. Quarta volta, 2 pontos e um aumento para ficar com 24 pontos. Da quinta à nona carreira, são 5 voltas de 24 pontos. Eu vou adiantar essas voltas e retorno com vocês. Nona volta concluída, veja como vai ficar. A volta de número 10 começa a fazer a diminuição. Então, você vai ter aqui 1 ponto, 2 pontos,
e uma diminuição. Repita por toda a volta, 2 pontos e uma diminuição. No final desta carreira, você vai ter ficado com 18 pontos. Lembrando que estamos na volta de número 10. A volta 11 e 12 é para dar altura. Então, nós vamos repetir apenas 18 pontos. Se você quiser fazer mais do que 2 voltas de repetição, você pode estar fazendo, assim você vai ter uma orelha mais longa. Eu cheguei aqui no final. Se eu parar para contar, eu tenho 18 pontos. Vou remover o marcador, colocar aqui em cima e vou repetir aqui. Volta de número 11 e 12, 18 pontos. Nossa carreira agora de número 13, eu já tenho aqui um ponto e eu vou estar trabalhando uma diminuição. Um ponto e uma diminuição por toda a volta, isso vai te dar um total de 12 pontos. Aí sim, volta de número 14, você repete os seus 12 pontos, vai ser a última volta do nosso trabalho, e para fechar aqui a lateral, vamos fechar os dois lados com pontos baixos. Então, só para recapitular, volta 13, um ponto e uma diminuição por toda a volta para ficar com 12 pontos. Volta 14, repete 12 pontos. E a volta de número 15 eu mostro para vocês, porque vamos fechar os dois lados de uma só vez. Então, eu vou fazer aqui a volta 14 com 12 pontos rapidinho. E agora sim, para finalizar, volta de número 15, nós vamos fechar um ladinho ao outro. Então, eu vou colocar a agulha aqui no primeiro ponto e vou pegar aqui este último pontinho. Busco o fio, passei por dentro dos dois, fechei o primeiro ponto. Segundo ponto daqui com o segundo de lá, fechei 2 pontos. Opa. 3, 4, 5 e para finalizar aqui, 6 pontos. Agora é só você achatar aqui, organiza e tira o fio cortando um pedaço para deixar para costura. Vamos reservar essa parte aqui também. O focinho, gente, eu trouxe adiantado porque ele é um passo a passo que nós já fizemos aqui adiantado, tá? Então, anota aí. Focinho. Primeira volta, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Segunda volta, 6 aumentos fazendo 12 pontos. Terceira volta, 1 ponto e 1 aumento formando 18 pontos. Quarta volta, 2 pontos e 1 aumento para dar 24 pontos. E a quinta carreira são 3 pontos e 1 aumento para dar 30 pontos. Fizemos essa repetição aqui na cabecinha, até dar 30 pontos, tá? Volta 5. Depois, você vai fazer volta 6, 7, 8 e 9 de 30 pontos também, tá? 6, 7, 8 e 9. São 4 voltas de 30 pontos. Corta o fio, deixando aqui uma sobra para a costura. Esta parte, nós vamos colocar aqui para formar o focinho do nosso cachorro. E depois vai vir o enchimento aqui dentro. Vamos fazer agora o focinho. Eu vou usar um outro tom de marrom, como eu falei para vocês. Este focinho é bem fácil, bem rápido. Aqui, nós vamos começar com o anel mágico. Dentro desse anel aqui, você vai colocar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxa do início e reduz. Vamos agora fazer 16 pontos, trabalhando 2 pontos
para cada ponto. Então, eu tenho 2 para o primeiro, 2 para o segundo, 2 para o terceiro, e eu vou fazer assim até eu formar 2 para cada um dos 8. Agora, para finalizar, eu vou fazer ponto sobre ponto, e vai ser a terceira volta também com 16 pontos. Então, primeira volta foram 8, segunda volta, 8 aumentos, formando 16, e agora repetindo ponto sobre ponto. O que eu vou estar fazendo depois disso tudo, pessoal, vai ser colocar o enchimento aqui dentro, pouquíssimo, um pouquinho de enchimento nas patinhas e um pouquinho de enchimento no focinho. Aí, eu vou deixar tudo posicionado para eu contar para vocês quantas carreiras que eu coloquei a orelha, quantas carreiras que eu coloquei o focinho, o narizinho. Eu vou deixar tudo posicionado com os alfinetes, mostro a vocês, depois eu costuro tudo e aí eu retorno para nós fazermos o bordado, tá? Então, eu vou cortar aqui o fio deixando sobra para a costura. Vou estar alfinetando todas as minhas partezinhas, exceto os braços, que aí os braços vai ser direto na mantinha, e aí eu mostro pra vocês. Posicionei aqui todas as partes como eu gostaria que ficasse, e vou contar pra vocês quantas carreiras que foram. Aqui eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª volta, eu prendi as orelhas, tá? Do anel mágico pra baixo. O focinho foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre a 11 e 12 carreiras, eu comecei a prender o focinho, e aí ele foi até lá embaixo, faltando 3 voltas para finalizar. E aqui o nariz, 1, 2, 3, na 4ª carreira, até aqui quase no início, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a costura. Essa costura é feita exatamente da mesma forma que tem aqui no vídeo de costura para vocês, tá? É só vocês se ligarem no movimento que eu deixei um vídeo bem detalhado somente para costura. Mesmo assim, ficou dúvida? Vocês podem me mandar mensagem que eu respondo a vocês. Então, agora eu vou usar aqui minha agulha de tapeçaria fina. Tá vendo, gente? Às vezes o fio desfia, nós temos que ir ajeitando para encaixar aqui todas as pontas, para poder fazer a costura bem certinho. Olha só. E então, eu vou começar aqui a costura, aí eu vou retornar com vocês para fazer o bordado dos olhos. Para quem usou os olhos de trava de segurança, pode usar aí um ponto de luz branco ou uma sobrancelha. Mas, no meu caso, como eu estou optando em fazer naninhas sem olhos de trava de segurança, eu vou voltar aqui com o fio preto fino para poder fazer a costura do bordado dos olhos. E eu acho que é isso para nós finalizarmos aqui. Então, eu vou aqui continuar a minha costurinha. Prontinho, pessoal. Olha só, depois de ter feito aqui toda a costura, tá certo? E aqui na base, eu costurei já os bracinhos. Depois, essa parte vai ser encaixada aqui. Para fazer o bordado, eu tenho linha preta aqui na minha agulha. E você vai imaginar primeiro como você quer. Com os olhos dormindo, olhos acordados. Eu gosto de pegar o alfinete e demarcar onde a linha vai passar. Então, aqui eu costumo colocar 4 alfinetes, tanto de um lado quanto do outro. Ele vai ficar assim. Do outro lado, a mesma coisa. Eu olho bem certinho para tentar fazer o mais igual possível. Vou fazer um lado com vocês e o outro vocês vão repetir. Então, aqui vai ficar mais ou menos assim. Agora, eu vou pegar a agulha, passo aqui embaixo e saio na marcação do primeiro alfinete.
esse nozinho da ponta, ele vai entrar e ficar dentro do enchimento. Então, depois de eu ter feito isso, eu passo a agulha aqui por baixo e imagino se é assim que eu quero que o olhinho do meu cachorrinho fique. Gostei, ó, passo aqui por baixo e vou espetar a agulha no último alfinete e sair aqui entre o segundo e o terceiro. Se eu for ver, olha só, a minha linha ficou em cima, eu vou arrastar um pouquinho para baixo, só um pouquinho aqui, e eu tenho aqui de distância 1, 2, 3 pontos inteiros. Então, daqui eu vou passar e vou empurrar a agulha lá para o outro lado. Na hora que você for puxar, você toma cuidado para você puxar de levinho. Olha só. Só para deixar o olho curvadinho. Do outro lado, a mesma coisa. Eu saio aqui no primeiro alfinete, passo o fio embaixo dos demais, saio no último. Removo aqui os alfinetes e vejo se eu tô certinho aqui. Para tentar ficar igual um lado ao outro. 1, 2, inteiro, uma na metade, um em cima. Esse aqui eu achei que ficou menor, então eu tiro da agulha, volto aqui, ponho de novo. Coloco esse enchimento que saiu novamente para dentro. Vamos contar. Na metade do ponto, 1, 2, 3 inteiro no final do ponto. Na metade do ponto, então, ele é um pouquinho mais para dentro. Aqui eu fui demais. Vou voltar um pouquinho aqui para dentro. Ó, com a ponta da agulha, eu preciso aparecer no meio do fio. Aí. Na mesma altura. Agora, vamos lá. 1, 2, 3, na metade do quarto ponto. Ok, tamanhos iguais. Agora, eu volto aqui, desço no meio e vou passar o fio aqui por baixo para poder descer aqui a curvinha. Agora sim, estou com os dois do mesmo tamanho. Vou sair agora aqui próximo ao nariz. Não tem lugar exato, não. Ó o olhinho que bonitinho que ficou dormindo. Então, aqui, gente, eu faço umas pintas, enroscando a linha, ó. Enrosco a linha aqui, enrosco a linha aqui, enrosco a linha aqui, enrosco a linha aqui, vou lá pro outro lado. Assim, nós vamos criando uma marcação que os cachorrinhos têm na boca mesmo, né? E agora é só espetar a agulha pra longe. Cortar o fio. E finalizar a costura da cabeça ao corpo. Costurei aqui, veja só. E a nossa naninha já está pronta. Espero que vocês tenham gostado.
Brinquem e abusem das cores. E se fizerem e quiser me marcar, eu vou amar ver a peça de vocês. Nossa naninha doguinho vai ficar assim depois de você ter feito. Você pode brincar com as cores, brincar com a tex do fio. E, é claro, daí a sua cara, a tua peça. Vamos, então, agora aprender a fazer a nossa naninha.